Calígula, tirania, barbárie e a construção de um mito. Entre os governantes da Roma Antiga, poucos nomes atravessaram os séculos com uma reputação tão sombria quanto a de Calígula. Relatos antigos descrevem um imperador marcado por excessos, violência e demonstrações extremas de poder. Mas compreender sua história exige olhar não apenas para os acontecimentos atribuídos a ele, mas também para a forma como esses acontecimentos foram registrados e interpretados ao longo do tempo. No entanto, segundo as fontes antigas, sua imagem mudou drasticamente. Relatos passaram a descrevê-lo como um governante imprevisível, que utilizava o medo como instrumento político. Execuções, punições severas e humilhações públicas de membros da elite passaram a fazer parte das narrativas sobre seu reinado. Para cronistas romanos, o governo de Calígula tornou-se um espetáculo de poder absoluto. Suas atitudes foram descritas como sinais de crueldade e descontrole, consolidando a ideia de um imperador tirânico. Essas histórias atravessaram séculos e ajudaram a construir a imagem de um dos governantes mais controversos da história. Grande parte desses relatos chegou até nós por meio de escritores como Suetônio, que registrou a vida dos imperadores décadas após a morte de Calígula. Historiadores modernos apontam que suas obras não eram apenas registros históricos, mas também narrativas morais que buscavam exemplificar o que seria um bom ou um mau governante. Nesse contexto, muitos estudiosos sugerem que a imagem extremamente negativa de Calígula pode ter sido influenciada pelo ambiente político e social em que essas obras foram produzidas, ligado à elite romana, grupo que teve conflitos com o imperador. Suetônio pode ter refletido em seus textos a visão e os valores de seu próprio tempo. Isso não significa que o governo de Calígula tenha sido isento de violência ou autoritarismo, mas indica que parte das histórias pode ter sido amplificada ou moldada por interesses políticos e por julgamentos morais posteriores. O clima de tensão em Roma aumentou progressivamente durante seu reinado. Conflitos com o Senado e a concentração de poder contribuíram para o isolamento do imperador e para o surgimento de conspirações. Em 41 DC, Código Calígula foi assassinado por membros da própria guarda imperial, encerrando um governo curto, mas profundamente marcante. Após sua morte, a narrativa sobre seu reinado passou a reforçar a ideia de um tirano, cuja queda teria sido necessária para restaurar a ordem política. Esse processo não era incomum na Roma Antiga, onde a memória dos governantes frequentemente era moldada de acordo com interesses e disputas de poder. A análise historiográfica contemporânea busca justamente compreender esse processo. Mais do que perguntar se Calígula foi apenas um governante cruel, ela investiga como sua imagem foi construída e por que certas histórias sobreviveram, enquanto outras se perderam. Ao comparar os relatos antigos com interpretações modernas, percebemos que a história de Calígula está situada entre fatos, percepções e narrativas políticas. Ele pode ter sido, ao mesmo tempo, um líder autoritário e um personagem cuja memória foi intensamente moldada pelos que escreveram sobre ele. Assim, sua trajetória revela não apenas as tensões do poder em Roma, mas também o papel fundamental da escrita histórica na construção da memória coletiva. Porque, muitas vezes, compreender o passado não é apenas descobrir o que aconteceu, é entender quem contou a história e por que. A figura de Calígula permanece como um símbolo duradouro de como poder, política e narrativa se entrelaçam. Entre barbáries atribuídas e interpretações posteriores, sua história continua a provocar uma pergunta essencial: até que ponto conhecemos realmente os personagens do passado? E até que ponto conhecemos apenas as versões que sobreviveram ao tempo? Ao final de tudo, na maioria das vezes, o que a história nos conta é que os tiranos nunca têm um final feliz. É assim que a história costuma lembrar esses personagens, como líderes que governaram pelo medo e terminaram cercados por conspirações. Este foi mais um episódio de Estrelas e Civilizações. Se você gostou, deixe o seu like
inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir até o final, porque o céu nunca foi apenas contemplação.